Oh, Yeah. agora sim. Vamos lá. Começa a rezar aí. Aproveitar o tempo, já nos roubou de 10 minutos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Glorioso São José, Ora pro nobis. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, na semana passada não conseguimos falar sobre os demônios, hoje vamos falar um pouquinho sobre demônio e pular para um ponto principal, para o próximo tema. Então, sendo assim, sem mais delongas, aproveitando a fazer a leitura. Os demônios, existências e ocupações. Existência dos demônios. O dogma da existência dos maus anjos ou demônios, definido pelo Quarto Concílio de Latrão, baseia-se em numerosas passagens das Sagradas Escrituras, especialmente dos Evangelhos, onde se trata a miúde de espíritos malfazejos e de exorcismo. Suas ocupações, demônios atacam os homens de três maneiras: tentações, obsessões e possessões. A linha A. Quanto às tentações, vemos no Antigo Testamento os primeiros pais induzidos ao pecado pelo demônio, no Gênesis 3, 1 a 6. Jó, horrorosamente maltratado por Satanás. No Novo Testamento, o demônio combate contra o próprio Cristo, Mateus 1, 13, 10. Leva Judas a vender seu mestre, São João 13, 2, 27. Ananias a mentir ao Espírito Santo, Atos 1, 3. Quanto à sua ação de obsessão, é o ato do demônio atacando exteriormente o corpo ou atormentando a alma com tentações graves. De fato, pode o demônio assustar uma alma, perturbá-la profundamente, apresentar imagens lascivas e excitar mesmo a fantasia a cometer crimes. Possessões é um ato do demônio entrando no corpo de um homem e apropriando dos sentidos e membros deste para praticar destemperos e desconchavos. Muitas vezes no Evangelho fala-se de possessos ou endemoniados. Apresenta-lhe a Nosso Senhor todos os doentes, vítimas de enfermidades, defeitos ou dores, possessos, lunáticos, paralíticos, e eles curavam-os. Livro São Mateus 4:24. Não têm razão os protestantes nem os racionalistas dizendo que os demônios aqui lembrados eram enfermos como os outros qualquer. Então, por que faria o evangelista esta discriminação entre processos e outras categorias? Além disso, Nosso Senhor dá processos a outras categorias. Nosso Senhor dá a seus apóstolos o poder de expelir os demônios. No livro de São Mateus 10:1 indica-lhes os meios. Livro de São Marcos 16:17. A tradição ensina-nos ter havido nos primeiros séculos numerosos casos de possessão. Quiseram em nossos dias que as possessões diabólicas de outrora não passem de acesso de loucuras, histerias e epilepsia. Pretenderam que os mágicos, feiticeiros e demoníacos nos tempos antigos tinham muita semelhança com os médiuns, os espíritas, os sonâmbulas, os contemporâneos. É certo que grande número de factos explicáveis pela patologia ou pela trapaça, que neste particular foi a Idade Média demasiado crédula. Nem por isso deixa de ser provado e provadíssimo que houve casos de verdadeiras possessões. Que motivos haverá, aliás, para negar ao demônio o poder de praticar coisas mais assombrosas do que feitos de hipnotizadores, dirigindo a vontade do corpo e a alma dos indivíduos influenciados? Pois bem, vamos fazer uma pincelada daqui e pulamos aqui as obras da criação, o mundo, o homem. Certo, quando a existência dos demônios, né, a passagem está bem clara, é subir, ressaltar, né, alguns pontos. Particularmente a questão né, das suas ocupações, isto é, o modo como ele vai atuando no homem, né,
não anda assim para lhe afastar da graça divina. Então, da tentação, o demônio está sempre a nos tentar para nos afastar da graça de Deus, de diversos modos. É, lembrando de nós que aquilo que a igreja ensina sempre é que se apegando também não é linha B e o C, né, que vai falando sobre a possessão e não só. Demônio só age, né, só atua diretamente se realmente tivermos uma aceitação, né, da sua ação. Como diz o próprio Nosso Senhor, se não tem erro, é frase de um santo vai falando sobre. Ele faz um paralelo dizendo que, né, existe uma limitação, o demônio está acorrentado, né? Numa corrente, ele tem um limite, né? Só se nós chegarmos até ele, poderemos assim ser prejudicados. Né? Então, como cristãos, nós compreendemos que podemos, né, nos defender das possessões ou das tentações do demônio, na medida em que buscamos os meios para, né, assim o fazer. Desde mesmo é isso, né? Fugir daquilo que são as próprias ocasiões que ele vai proporcionando que é para nos cairmos. Então ele cria todo o ambiente favorável para ele. Então se o cristão não estiver atento, acaba facilmente por cair. Por isso existe um livro de, acho que são só comentários de São Francisco de Sales sobre a arte de aproveitar as próprias faltas. Nesse, muitas das vezes nós criamos muitos problemas por causa das tentações que sofremos. E nesta dificuldade de compreender como é o agir de Satanás, acabamos em cair no desespero e muitas vezes consentimos no pecado. Por quê? Porque pensamos que a tentação já em si é pecado. Yeah. Então, por causa disso é também muito útil ler esse livro, porque ele dá meios em si que é para poder, né, compreender que há certos pontos que não dependem de nós, há certos pontos que dependem de nós, há certos pontos que podemos, né, evitar. Yeah. Também o reconhecimento da nossa própria fraqueza também é um meio, né, para podermos nos superar contra as tentações. Yeah. Então, essa é a ação, né, limitada de Satanás nas nossas vidas. Né? É evidente que ele existe, né? Embora que muitos tentam negar a existência dos demônios, mas a Sagrada Escritura apresenta diversos modos, a tradição apresenta diversos modos, a Igreja definiu a existência deles, né? Como vemos aqui no Quarto Concílio de Latrão. Então, tudo isso é necessário para podermos compreender de que forma que Satanás age em nossas vidas, como é que o demônio tem as suas ocupações. Mas o foco principal é se compreender que a ação de demônio é limitada. Né? Limitada no sentido de que só com a nossa adesão à sua tentação, né, poderemos assim acabar pecando. Né? Se realmente estivermos bem unidos com aqueles que são os meus que a igreja nos favorece, nunca poderemos assim cair naqueles que são as tentações de Satanás ou do demônio. Não. Well done, é isso aí mesmo, certo? Dizendo que a prática ordinária do demônio é a tentação, porque é isto que ele faz normalmente. Extraordinariamente ele faz a possessão e a obsessão. A obsessão faz normalmente, não necessariamente as pessoas têm que estar em estado em pecado mortal, a tentação, tanto para as pessoas que estão em pecado mortal como não, recebem a tentação. Quanto à obsessão, depende da graça de Deus, porque é aquela tentação que mais demora, como é a nossa acusação. Como, por exemplo, o Santo Antão estava no deserto com o demônio, né? Então, ele tinha tanta obsessão, eram lutas graves e não só. E tinha muitos santos também que receberam obsessão. Normalmente muitos santos recebem obsessões que são atos atacando exteriormente o corpo, atormentando almas, com tentações graves. Tá bem? Os santos são o quê? Como posso dizer aqueles santos aqui? São Felipe Neri também parece que São Felipe sofreu muito. Nero, tem mais Yeah. santo, padroeiro dos padres. Dos Padre padres. que falou de tratar sobre respeito humano. Respeito São João Maria humano. Vianney. Vianney. Sim, São João Maria Vianney tiveram uma obsessão. Então, para dizer que
É uma graça que Deus concede e dá uma abertura para essas pessoas assim. A obsessão normalmente é aquelas pessoas que abusam muito do pecado, algumas pessoas que abusam do primeiro, que é, primeiro mandamento. Então, essas pessoas começam, já estão em pecado mortal, ainda abusam mais do terceiro, dos primeiros mandamentos, né? Que tem a ver com Deus, essas coisas de abuso da heresia e não só, tipo Martinho Lutero. Martinho Lutero teve muita possessão. Ele comenta isso várias vezes e não só. Além de Martinho Lutero, conhecemos muitas práticas de possessão. Alguns mesmo Deus concede algumas pessoas que podem ter algumas faltas para mostrar sua glória no Evangelho. Mas a maioria das pessoas são aquelas que cometeram pecados mesmo graves, já tinham pecados graves. Ainda continuaram a brincar com o primeiro mandamento, brincar com Deus, né, com horoscópios, com superstições, esses meios aí. Deus então permite que o demônio faça essa prática extraordinária que chamamos de possessão, que é possuir a pessoa. Quanto a isso. E não sei, né? Tem contato com lugares que confiar e ter contato, tentar falar com os espíritos. Tudo isso aqui, essas coisas espirituais que não são recomendadas pela igreja. A igreja não recomenda essas coisas, mas muita gente tenta fazer espiritismo e não só. Provocam possessão, crenças em muitas coisas, amuletos, filmes que assistimos, tentar fazer alguns gestos em casa, também criam possessões, já que se tem muito cuidado. Principalmente os filmes que vêm na plataforma da Netflix e não só, propagam muitos atos de possessões. Também nos animes, né? Para quem tem conhecimento de causa, consegue fazer filtro, mas a maioria não consegue fazer filtro. Também quer imitar aqueles gestos em companhia limitada, que tem razões próprias. Então você já não reza nem nada, já não faz aquilo com inocência, querer invocar mesmo com todos os desejos, vai ter percepções, não vai entender nada, o demônio vai ficar aí, te possuir, vai dar licença para que o demônio possa possuir o teu corpo. Isto aqui só Deus permite, possessões, só Deus é quem permite, senão o demônio não tem poder por si mesmo de fazer tal coisa. É uma coisa também que temos que saber de ações do demônio, é que o demônio não lê nossos pensamentos, mas ele vê a nossa inclinação, o nosso movimento, tá nas nossas intenções, é fazer as coisas, sabe, por falta de conhecimento. Pessoas assim caem muito aí, então ele sabe muito bem te mexer. E por ter mais tempo de vida, ele demônio quanto à nossa realidade, de ser mais inteligente, ele sabe muitas formas de fazer-nos cair. Então só graças a Deus é que pode muito bem nos fazer nós conseguirmos as tentações. Por isso que diz que Deus dá mais graça do que as forças das tentações do demônio. Se assim não fosse, não poderíamos conseguir caminhar. É como fosse que mandamos uma criança, eu gosto muito desse exemplo aqui, carregar um bidão de 20 litros, uma criança de 5 anos, não tem como, não vai conseguir carregar. Por mais que água em casa é necessário, mas não tem como pedir isso numa criança. Então, assim também com Deus não vai nos dar coisas que estão acima das nossas forças, então ele dá aquele equilíbrio, dá mais meios de equilíbrio. Então, quando nós caímos, é porque normalmente nós fraquejamos, ou pela fraqueza da nossa carne, e nós nos conhecemos muito bem assim, e também pelo meio governo, pela cooperação do quê? Do mundo, além do demônio. Yeah. Também é Ok. bom saber que o demônio não lê nossos pensamentos, não lê nossos pensamentos, essa é a nossa segurança. Agora podemos nos perguntar, os anjos também leem nossos pensamentos? Os anjos não, Deus pode dar uma graça de auxílio, mas os anjos não dão. Só Deus sabe dos nossos pensamentos, só Deus. Certo? Ok. Pois bem, então vamos lá falar sobre o mundo, o homem. Primeiro ponto, vamos falar sobre as obras de Deus, a origem do mundo e dos seres vivos. Vamos falar segundo a fé, segundo a ciência e sobre nenhum conflito entre eles. Segundo a fé, vamos falar sobre a fonte dos seus ensinos e as suas afirmações dogmáticas. As certezas e hipóteses sobre segundo a ciência, o que fala sobre o mundo. As formações do mundo, segundo a hipótese de Laplace, as teses da origem dos seres vivos, o telefonismo absoluto, o telefonismo edulcorado. Então vamos lá aproveitar. Vocábulo, homem.
criatura composta de corpo e alma razoável. Assim é que o homem ocupa o lugar entre o anjo e o animal. Diferencia-se do anjo porque possui corpo, e o anjo não. Está acima do animal porque possui a razão, e o animal não. Pela razão é capaz de julgar, discutir, apreciar e separar o bem e o mal, enquanto o guia único do animal é instinto. Corpo. Conjunto de órgãos de um ser animado, podemos ver um corpo tocá-lo. Alma, espírito imortal, destinado a ser unido a um corpo. Alma é um espírito, nada tem de material. Como os corpos, não se pode ver, não se pode tocar, não se pode dividir. A alma é um espírito imortal, isto é, teve princípio e não terá fim. Por isso não podemos dizer que a alma é eterna, né? Só podemos dizer que é imortal, porque ele teve princípio. É preciso não confundir imortal com eterno, tá aí? É eterno, Beco, é eterno, né? Bem, você está dizendo, não é imortal, é eterno, é eterno, da eternidade. Certo, eterno, que não teve princípio e não terá fim, somente Deus é eterno. A alma é um espírito destinado a ser unido a um corpo. Nisto é que o homem difere do anjo. Deus fez o homem segundo a sua imagem. Essa expressão quer dizer que a alma do homem é espírito como Deus. Não quer dizer que Deus é no homem, é no espírito, não no corpo. Mas é claro que a semelhança não é completa. São ilimitadas as qualidades da alma humana, as quais são infinitas. Obra de Deus. Abrange as obras de Deus duas grandes classes: criaturas espirituais, isto é, os anjos, e criaturas corporais, isto é, o mundo. Logo, depois de estudarmos a criação dos anjos, devemos estudar a origem do mundo. Mas esta palavra mundo tem significação muito vasta. Melhor será, por isso, consideramos primeiro o conjunto do universo. Volveremos então os nossos olhares mais particularmente à terra que habitamos e aos seres vivos que a povoam, bendito. Enfim, dentre estes últimos, é natural que atentemos com especial interesse no homem, na sua origem, suas características, seu destino. Para cada um destes pontos, é preciso pensar quais são de uma parte os ensinamentos da fé católica e quais são de outra parte os ensinamentos da ciência. Além das demais vantagens, este cotejo nos permitirá verificarmos se há desarmonia, discordância, conflito entre as afirmações dogmáticas da primeira e as conclusões da segunda, que é da ciência. Origem do mundo. De acordo com a fé. Observação prévia. Releva notar desde já, para eliminar todo e qualquer equívoco, que a expressão origem do mundo apresenta dois sentidos. Serve para lembrar, ora, a origem da matéria que compõe o mundo, ora, a formação ou a organização do universo, como vemos hoje, com a ordem e a harmonia nele existente. Determinar-se-á, portanto, qual seja o ensino da Igreja nestes dois pontos de vista. Antes disso, porém, pensar-se-á a fonte de que tirou a Igreja a sua doutrina, isto é, o primeiro capítulo do Gênesis com os seus 3 primeiros versículos do segundo. Primeira narração mosaica da origem do mundo. No princípio criou Deus o céu e a terra, aquele que se diz a antiga relato principal, né? Sem tradução. Terra, é assim. No princípio criou Deus o céu e a terra, problema do Bereshit. A terra estava informe e vazia. Trevas cobriam o abismo. Deus disse que a luz seja, e a luz foi. Depois separou das trevas a luz. A luz pôs o nome dia e as trevas noite. E houve uma grande tarde, e houve uma tarde, e houve uma madrugada. Foi o primeiro dia. Deus disse que haja firmamento no meio das águas, e fez o firmamento, e o chamou de céu.
E houve uma tarde e houve uma madrugada, foi o segundo dia. Disse Deus que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem em um só lugar e que apareça o elemento árido. Ao árido chamou de terra o mar, a multidão das águas, e viu que era bom tudo isso. E disse: produza grama a terra, ervas de semente, árvores de frutas, dando conforme a sua espécie fruto. E da terra brotou o grama, ervas e sementes, conforme as suas espécies. E Deus viu que aquilo era bom. E houve uma tarde e houve uma madrugada, foi o terceiro dia. Deus disse: que haja firmamento lunares, separando o dia e a noite, e servindo de sinais para discernimento do tempo, das estações, dos dias e dos anos, servindo também de fachos para iluminar a terra. E Deus fez os dois grandes lunares, o maior que precedesse ao dia, o menor que precedesse à noite. Fez mais as estrelas, e Deus viu que aquilo tudo era bom. E houve uma tarde, e houve uma madrugada, e foi o quarto dia. Deus disse: provoem as águas com uma quantidade de seres animados, e voem sobre a terra as aves. E criou os grandes peixes, os animais que pulavam nas águas, e todo o volátil alado conforme as suas espécies. E viu que tudo isso era bom. E houve tarde e houve a madrugada, foi o quinto dia. Deus disse mais: produza a terra entes animados segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e bichos da terra segundo as suas espécies. Depois Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e a nossa imagem, façamos o homem a nossa semelhança e a nossa imagem, e mande ele nos peixes do mar, as aves do céu, nos animais domésticos, em toda a terra e em todos os répteis que rojam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. E houve uma tarde e houve uma madrugada. Foi o sexto dia. Assim foram terminados o céu e a terra. Depois Deus descansou no sétimo dia e abençoou este dia e santificou, porque neste dia tinha descansado sobre a obra de todo que criara. É fácil discernir na relação mosaica, dois elementos de caráteres diferentes, o elemento geológico e o elemento científico. Vamos parar por aqui, vamos parar pelo menos nesse ponto, essa parte aqui, esse comentário, e abaixo nós vamos aproveitar na próxima semana, porque já está a dizer que só nos falta 7 minutos. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Demorou. É, Vamos lá. acho que pode ficar com 7 minutos. Ah, é? Tá bom. É, é. Certo. Começamos por aqui. Então, começamos por aqui. Certo. Começar a falar do primeiro da criação da composição do homem, corpo e alma. É uma dos grandes problemas que nós falamos muito sobre a eternidade. A eternidade só Deus é eterno. Logo que os seres começam a existir, desde que seres espirituais começam a existir, já não são eternos. Eles acabam de ser finitos, porque teve um que teve um início, né? O fim dele acaba sendo por Deus, dá a própria possibilidade deles continuarem a viver na eternidade de Deus. Daí que falamos que nós vamos ter a vida eterna, porque nós vamos participar da eternidade de Deus. Assim como o fogo consome o ferro, quando o ferro está dentro dele, nós parece que o ferro em si virou fogo, mas não. Ele continua sempre fogo, continua sempre ferro, mas está totalmente consumido pelo fogo. Dá-nos a entender? Como se fosse que o ferro estando junto com o fogo, acaba por ser um fogo em brasa, ou uma brasa, bendito. Em Deus é assim também, para aquelas pessoas que estão no céu. Então, quando por isso que falamos, vai ter a vida eterna, vai ter essa participação da eternidade de Deus. Então, a nossa alma é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual, mas aqui eu queria fazer menção, que diz que somos iguais com os anjos
no espírito, certo? Mas nas potências não. Por quê? Nós temos três potências na alma. E não vamos deixar de ter essas três potências, porque o nosso corpo acaba de se separar com a alma. Nós temos a inteligência, a vontade e a sensibilidade. Os anjos não têm sensibilidade porque a sensibilidade serve para a conexão do corpo por causa dos sentidos. E daí que parte já a relevância do quê? A relevância das virtudes, das ações humanas. Os seres humanos vêm por causa da ligação da sensibilidade que a alma tem e conecta-se com, com um corpo, certo? Com um corpo. Então, esse ponto que queria fazer menção, mais o que? Fazer menção. Certo, o termo os anjos. É isso que nós falamos, o universo. A criação de Deus nós chamamos de o universo. O universo é um em diversidade, entre as realidades espirituais e a realidade material. Há uma grande confusão. Muita gente pensa que Deus primeiro fez os anjos, depois fez os seres humanos. Como se fosse que Deus tem que esperar. Não, Deus fez tudo uma vez só. Então, só que a realidade material é uma realidade mais, como por exemplo, ah, mais moratória, demora, né, com nossa realidade. Assim para nós, quando nós vemos os seres inferiores, tipo uma formiga a caminhar, a andar de um sítio, caminhar ou não andar? Ou seja, caminhar, andar, ele não tem pé, não anda. Então, a percorrer de um sítio para o outro, as formigas. Nós vemos que eles estão sendo lentos. Por quê? Porque nossa realidade é um pouquinho mais elevada do que os outros. Assim também os anjos. Eles só têm uma realidade instantânea. Nessa realidade que Deus criou, é assim que estava a se criar os primeiros traços da terra e tudo mais. Eles também tiveram a realidade deles com as suas próprias informações, receberam direito, como já falamos, e eles ficam também provado e alguns ganharam o céu, a beatitude, outros ficaram no inferno. Daí os que vieram no inferno, o próprio Satanás veio depois na criação de Deus, que é mais inferior a ele, conseguiu nos tentar os nossos primeiros pais, que depois vemos, né? Que a Eva comeu, Adão aceitou e acabou com tudo. E fez uma. Tem um trecho aqui que queria também fazer uma menção. É a respeito da narração da leitura. O trecho tradicional é que aqui apareceu. Num princípio criou Deus o céu e a terra. É esse lema que alguns judeus de outrora, muitos que criaram o dogma, uma das doutrinas secretas dos judeus, a respeito do Bereshit. Bereshit quer dizer que no princípio, então existia um Deus que criou o princípio, que o Bereshit criou Deus, criou um Deus. Esse Deus aqui criou o céu e a terra. Esse Deus do céu e a terra, esse Deus do céu e a terra que está ligado com a matéria, que precisa, né, De voltar. liberdade. Sim, já está aprisionada, precisa voltar no seu ser primitivo. Então, cada um de nós tem uma divindade na matéria. Nós temos uma de Deus na nossa alma, temos Deus em tudo. Então, se os da Kabbalah e Companhia Limitada têm esses princípios secretos e nos seus livros, ele propaga isso nos filmes, nos livros, né? E aí, alguns bonecos. Dito também que essa expressão, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, também teve também uma interpretação judaica nisso, interpretação judaica disso. Mas não é uma bem comprovada porque já na tradição tem esses trechos quando Jesus Cristo desce nos infernos. Então, ele disse, o Senhor esteja convosco, e contigo também. Esse dia, e contigo também. Ah, não diz, está no meu de nós, e contigo também. Certo, esse é o termo correto. Então, ele está no meio de nós, é uma expressão propriamente judaica. É isso que estava a dizer Ben 16. É alguém, um autor disse isso, né? Não me lembro se é quem que disse Yeah. isso. Explicar, estava a explicar sobre isso. Sobre a doutrina de que esse no meio de nós quer dizer que Deus
Quando tiver dois ou mais um, Deus já está presente. Então não é necessário tempo que tem missa em companhia. Deus já está presente na palavra, quando se celebra a missa. Então a Eucaristia já é um símbolo. Tá, né? É um problema tão complexo, não se fala aqui, não se trecho pequeno, mas que essa da brecha que tem, somente na realidade da missa nova, muitos pontos que são muito debatidos, que são muito criticáveis e que foram a emprestar em realidades judaicas e que não favorecem, que não favorecem eh, tanto a nossa doutrina como também não favorecem um entendimento que é próprio da tradição. Falando desse ponto, mais o que aqui tem? O que aqui tem de aproveito disso? A linha 1. Penso que não há muita coisa para se fazer menção. Bem, o tempo, né? É. Penso que Deus não está no tempo, né? Porque Deus fez um, dois, três, Deus esperou segunda, esperou noite, dia, esperou chegar dia e noite, sei lá quem fez dia e noite. Então, aqui esses dias que nós falamos, primeiro dia, segundo dia, são interpretados como termo de intervenções de Deus. Então, a sexta intervenção de Deus é esta. Então, como Deus não interviu mais no sétimo dia, ele já não teve mais a sétima intervenção. Ele chamamos já de descanso. Aqui veio a palavra sábado. Sábado. E é nesse sentido aí. Pois bem, é tudo. Vamos rezar já e vamos falar com maior falou com maior. Ok, predisposição, ok. Yeah, Ok. não sei, eu estou pensando que estou colado aqui. Isso é por cara das pessoas que estão em casa. É, Já dá alguma coisa, mas pronto, chega assim. Estou colado muito nas palavras e estou a pensar muito. Certo, e amanhã vamos falar com maior é, disposição. Vamos falar com maior disposição e com maior vasta informação, com maior comentário e tudo mais. Aproveita, vamos rezar. ok.